5 até o versículo 11 será a nossa leitura e usaremos esse texto como base para a ministração da palavra nessa noite. Versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai, nós queremos louvar ao Senhor, queremos render graças a Ti por essa oportunidade de podermos adorar ao Senhor, exaltar Teu nome, por podermos chegar na Tua presença como igreja, como família da fé, como corpo de Cristo. Senhor Deus, é um privilégio para nós que podemos estar aqui, Senhor Deus, e usufruir, ó Deus, desse tempo maravilhoso. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder ministrar a Tua palavra. Quero pedir que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, ó Deus, e todos nós que saímos da nossa casa para estarmos aqui hoje, ou todos que estiverem acompanhando pela internet, que possam ser abençoados pela Tua palavra. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir, de operar, ó Deus, de nos convencer daquilo que o Senhor quer nos convencer, ó Deus. Nós estamos abertos à Tua palavra, pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pela nossa desobediência, pela nossa dureza de coração, ó Deus. Pedimos que o Senhor possa nos purificar, nos lavar, nos limpar, de maneira que nós possamos estar na Tua presença, Deus. E na Tua presença possamos ser abençoados no nome de Jesus. Amém. Vamos tomar assento. Um texto conhecido, como eu disse no começo. E eu queria pegar uma pequena parte do versículo 5 para usar como base para essa ministração, quando diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em mim, de sorte que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando nós ouvimos ministrações de palavras aonde Jesus é o exemplo, aonde Jesus é o nosso referencial, nós podemos ter duas posições diferentes em relação a uma palavra como essa. A primeira é nós pensarmos, mas isso aí é Jesus, né? Jesus é Jesus. Então não tem como eu me comparar com Jesus, não tem como eu usar Jesus como exemplo, porque Jesus é Jesus. Então, quando eu tomo essa posição de uma maneira consciente ou inconsciente, na verdade, eu coloco Jesus bem longe de mim. Eu me distancio de Jesus. E, na verdade, já está sendo falado entre os pastores, entre os pregadores, que no tempo de hoje nós precisamos pregar mais mensagens atuais, usar exemplos nossos, exemplos atuais, porque quando a gente usa exemplo de Jesus, exemplo de Abraão, de Jacó, de José, né, até José
do Egito é muito distante. Isso aí é José, não é? Eu não sou José, eu não sou Abraão, eu não sou Jesus. E essa é uma maneira que eu posso receber a palavra. E, na verdade, nós podemos perceber que em muitos lugares já não se cita muito mais a Bíblia. Cita mais o cotidiano, cita mais a nossa maneira de viver. Já existem ministrações que são feitas que a Bíblia não é aberta e muito menos citada numa pregação de 40, 50 minutos. Eu lembro de um CD de uma banda evangélica que eu gostava de ouvir e eu procurei no CD todo Jesus e eu não achei. O CD foi gravado ao vivo e as pessoas gritavam, né, para a banda: viemos aqui só para te ver. E eu procurei Jesus em todas as músicas da banda, não consegui achar. Achei algumas outras antes desse CD, mas naquele CD que todas as pessoas foram lá só para ver a banda e declararam: viemos aqui só para te ver, para ver a banda. Então, eu não vi Jesus nas músicas, nas canções, eu não vi Jesus. Então, muitas vezes, por causa do nosso approach, por causa da nossa maneira de nós reagirmos à palavra, tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Quem sou eu para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo? Então a gente, de uma maneira imperceptível, nós nos distanciamos de Jesus. O que deveria ser o contrário. Porque Jesus, ele veio em carne, ele viveu a nossa vida, ele morreu a nossa morte para se relacionar conosco. Ele foi tentado em tudo, ele foi tentado, mas não pecou, para se relacionar conosco. Quer dizer, o Deus criador dos céus e da terra, ele desceu para se relacionar conosco. E nós, muitas vezes, estamos dizendo: não, eu não posso chegar à estatura de Cristo, então esse exemplo não me serve. Talvez o exemplo do missionário, talvez o exemplo, como foi citado aqui, do traficante que não é mais traficante, mas agora é crente, talvez possa me relacionar mais. Mas Jesus está muito longe. Essa é uma maneira que eu posso me aproximar da palavra. A outra maneira eu posso fazer como Paulo disse. Paulo, ele dizia assim: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de... Então, Paulo, ele dizia: olha, eu estou imitando a ele. Então, esse versículo que Paulo escreveu aqui aos Filipenses, ele diz: olha, que tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não era algo assim para vocês. Ele estava vivendo aquilo. Ele estava imitando o mestre. E aí, Paulo, você já conseguiu? Ele disse: não. Ele disse: eu não alcancei a perfeição. Não que eu tenha alcançado, ele diz: eu não alcancei, eu não consegui, eu não cheguei lá ainda. Mas ele diz: mas uma coisa eu faço, esqueço as coisas que para trás ficaram e olho para o alvo, que é Cristo Jesus, que está diante de mim. Então, quando eu tenho Jesus como um referencial, eu posso colocar esse referencial bem longe de mim, esse exemplo bem longe de mim. Não, isso não é alcançável, isso não é para o nosso tempo, isso não é para a nossa época. Se Jesus tivesse vivido na nossa época, eram outros 500. Eu posso ter esse approach, e a maioria de nós tem essa maneira de pensar. Essa maneira de ouvir as mensagens, ouvir sobre Abraão, ouvir sobre Jacó, ouvir sobre José, já não está tão interessante assim, porque eles estão muito distantes da nossa realidade. Mas, estando distante ou perto, quero ministrar hoje sobre termos o mesmo sentimento que Jesus teve. Porque é isso que a Bíblia diz e é isso que nós temos que fazer.
Nós temos que ter Jesus nas nossas mensagens. Nós temos que ter a Bíblia na nossa mensagem. Nós temos que ter as Escrituras na nossa mensagem. Isso aqui não é utopia, isso aqui não é conversa fiada, isso aqui não é a historinha para passar tempo. Isso aqui é a palavra de Deus e ela é viva, ela é eficaz, ela penetra, ela transforma e é sobre isso que nós queremos ministrar. Queremos ministrar que queremos parecer com Jesus. Queremos andar como Jesus andou. Queremos falar como Jesus falou, ainda que alguns de nós achem que não dá. Mas se a palavra de Deus diz que nós devemos fazer, é isso que nós devemos fazer. E é isso que nós faremos. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O primeiro sentimento que nós devemos ter igual de Cristo é o sentimento de obediência. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que? É melhor obedecer do que sacrificar. No Antigo Testamento, você trazia o animal, você trazia o cordeiro para ser sacrificado, você metia a mão no bolso para comprar o cordeiro, para trazer, para ser oferecido, você caminhava para o sacrifício, você fazia uma peregrinação para o sacrifício, e a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque Deus tem maior prazer na obediência do que no sacrifício. Isso quer dizer que eu posso vir em todos os cultos, eu posso ministrar a palavra, eu posso ministrar o louvor, eu posso trabalhar em alguma área da igreja, eu posso estar atuante, eu posso estar oferecendo o que Paulo disse aos romanos, um sacrifício de louvor a Deus, que é o nosso culto racional, mas obedecer é mais do que tudo isso. Obedecer é mais do que estar na igreja todos os dias. Obedecer é mais do que nós levantarmos as nossas mãos, cantarmos, chorarmos e dizermos palavras para Deus. Obedecer é o que Deus quer de nós. Então, a palavra do Senhor diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e diz, e Ele foi obediente. O Senhor deu o exemplo de obediência. Agora, muitas vezes nós pensamos que somos obedientes, nós pensamos que estamos obedecendo, e às vezes estamos obedecendo a nossa vontade própria, estamos obedecendo os nossos interesses, estamos obedecendo o que a gente acha. Eu citei aqui na semana passada, e eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, um texto conhecido também, quando o rei Saul, ele pensou que ele estava obedecendo. Ele estava obedecendo da sua maneira, do seu jeito. Na cabeça dele, ele estava fazendo a vontade de Deus. Na cabeça dele, ele era obediente a Deus. Assim como a maioria de nós, se perguntarmos, e aí, irmão, está obedecendo a Deus? A maioria de nós vai colocar na balança e dizer, peraí, eu tenho muito para melhorar aqui, tenho muito para melhorar ali, mas na verdade eu estou obedecendo, né? 1 Samuel, capítulo 15, se você tiver a sua Bíblia, eu quero motivar você a abrir. Versículo 12, nós vamos fazer uma leitura extensa de 9 versículos. Não é tão extensa assim, né? Acho que a gente sobrevive. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 12, diz assim, e madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou a Samuel, dizendo, já chegou Saul ao Carmelo,
eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gigal. Versículo 13, veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Versículo 13, tem alguma outra tradução para esse finalzinho do versículo 13? Eu segui as instruções do Senhor, eu cumpri a palavra do Senhor, eu executei a palavra do Senhor, eu executei. Então, quando o profeta chega a Saul, e aí, Saul, tudo beleza? Ele diz, tudo beleza. Eu executei a palavra do Senhor. Essa palavra do Senhor aqui é a ordem que Deus havia dado para ele. Deus havia dado uma ordem para ele. E aí ele disse, eu executei. Eu cumpri a palavra do Senhor. Eu obedeci a palavra do Senhor. Foi essa a reação de Saul para o profeta. Aí o profeta no versículo 14 diz, então disse Samuel, que balido, pois, de ovelha é esse nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul, de Ameleque as trouxeram. Quem trouxe? Quem trouxe? Hã? Os soldados trouxeram. Então, eu obedeci a palavra do Senhor, ponto final. Eu executei a palavra do Senhor. Eu fiz. Aí o profeta, peraí, eu estou ouvindo um barulho de ovelha, eu estou ouvindo um barulho de vaca. Pois é, eles trouxeram. Eles, os soldados, trouxeram. De Ameleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Olha que coisa legal. Ele disse, olha, trouxeram. Ele estava, quem trouxe eu não sei. Eu sei que foi o povo. Eu sei que foi o povo. Para oferecer ao Senhor teu Deus, Samuel. Teu Deus. É o teu Deus, pastor. É o teu Deus, fulano. Não era uma hora, olha, eu fiz o que Deus me mandou e eu peguei para fazer sacrifício para o meu Deus. Não é isso que Deus é. Ele não é o nosso Deus, ele não é o meu Deus, ele não é o Deus do pastor, ele não é o Deus do A, ele não é o Deus do B. Nós tivemos aqui um pastor indiano pregando aqui, ministrando, e ele disse que ele foi ensinado numa doutrina a adorar 30 milhões de deuses, e ele adorava tudo quanto era deuses que ele achava. Até um dia que ele se deparou com cristãos que diziam, o meu Deus. Ele hoje é um pastor, ele disse, mas como pode alguém chamar Deus do seu Deus? Porque quando Jesus foi anunciado pelo anjo, disse, olha, o nome dele é Emanuel, é Deus conosco, ele é o nosso Deus. Então aqui é isso que eu disse que nós fazemos com a palavra de Deus, nós nos distanciamos de Deus. Nós fechamos o nosso filtro, como eu ministrei na semana passada, nós chegamos aqui com um pensamento e vamos embora com o mesmo pensamento. Nós deixamos entrar algo que a gente queira que entre. O que passou disso já está fechado, já está determinado pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade própria. Então este homem aqui, ele estava dizendo, eu obedeci, eu executei, eu fiz. Aí quando o profeta diz, olha, eu estou vendo que é diferente o negócio. Alguém disse
que nós pregamos o evangelho mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. As pessoas estão vendo se você acredita, as pessoas estão vendo se você obedece, as pessoas estão vendo se aquilo que você fala condiz com aquilo que você é, com aquilo que você vive. Então esta é a diferença. Não é para nós pegarmos o evangelho e colocarmos Jesus lá longe de nós. Não, é o nosso Deus, é o meu Deus. E quando nós errarmos, irmãos, precisamos assumir a culpa e dizer: eu errei, eu pequei contra o meu Deus. Não é contra o teu Deus. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me diz essa noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? A Bíblia diz que Saul, ele era o mais alto de todos em Israel. O outro mais alto que tinha, os outros mais altos que tinha, batia no ombro de Saul. Aonde Saul estivesse, você conseguia vê-lo. Porque a pessoa mais alta que tinha, batia no ombro dele. Mas quando Saul foi chamado por Deus, o texto diz que Saul estava escondido. Ele se escondeu atrás das bagagens. A Bíblia fala isso. Porque nessa época, no começo da sua caminhada, ele olhava para ele e ele se achava pequeno. O que nós cantamos aqui: Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Isso precisa ser uma realidade, não na conversão, não quando nós aceitamos a Cristo ou quando descemos as águas. Precisa ser uma realidade diária. Precisa ser uma realidade todas as semanas. Nós precisamos reconhecer quem nós somos diante de Deus. Não somos nada. Não representamos nada. O Senhor é Deus, Ele é o poderoso. Nós somos o vaso, nós somos o barro e Ele é o oleiro. Às vezes nós começamos bem a nossa caminhada, mas no meio a gente muda. No meio a gente começa a olhar para nós e ver que nós somos mais do que parece que nós somos, porque diante de Deus não somos nada. Agora Deus estava falando para Saul, falando para mim, falando para você, que olha, quando você olhava para você e você não se achava um nada, eu vi você e eu te chamei por trás das ovelhas. E eu te chamei por trás das ovelhas. O que quer dizer isso, irmãos? Júnior, e eu te chamei por trás das ovelhas. O que quer dizer isso para você? Ivalda? Estava escondido. Hã? Chama aquele que não é nada. Não, é o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Sabe o que Deus fez com todos nós? Deus deu um grito e falou: Santo, Santo! Eu? É você mesmo. Vem. Vem. Foi isso que Deus fez conosco. E Ele nos colocou, irmãos, em posição de honra. Escuta, todos nós, não é porque eu sou pastor, eu estou em posição de honra, não. Pastor amigo meu dizia que no ministério episcopal, quanto mais você sobe, você não sobe, você desce.
Porque nós somos servos. Eu não estou falando de honra, de posição eclesiástica. Eu estou falando de honra de quem não era nada, de quem estava morto nos seus delitos e nos seus pecados, e foi chamado para o reino do Filho do seu amor, e foi chamado das trevas para a luz, e foi chamado da morte para a vida, e foi chamado de quem não era nada para ser filho de Deus. A palavra do Senhor diz, Salmo 23, 1, o que diz? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todos nós sabemos isso. Mas e que tal você ler dizendo, unge a minha cabeça com óleo e prepara para mim um banquete na frente dos meus inimigos. Sabe por quê? Porque Deus te chamou lá de trás, te colocou numa posição de honra, mandou você sentar. Os teus inimigos estão contemplando, e os teus inimigos que eu estou dizendo, não é a sogra, não é o irmão, não é o patrão. Eu estou te falando de diabo, de demônios, de principados, de potestades, que não podem te tocar, que não podem te vencer, que não podem te destruir, porque Deus te colocou num lugar de honra. De honra. E você come na frente deles. Eles rosnam para te destruir, mas não consegue. Porque tem Deus aí. Porventura eu não te levantei, o Senhor não te ungiu, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquile. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Versículo 20. Quem é que tem outra tradução do versículo 20? Deus está falando assim, por que é que você não me obedeceu se eu fiz isso na sua vida? Se eu te coloquei no lugar de honra, se eu te abençoei, por quê? Aí no versículo 20 ele diz, mas eu obedeci. Mas eu fiz tudo que Deus mandou. Quem é que tem outra tradução? Versículo 20. Eu obedeci ao Senhor e cumpri a missão. Espera aí, que missão? A missão que você disse? É a mesma coisa que Jonas dizer, eu cumpri a missão. Deus fala, vai para Nínive, como eu falei na semana passada. E não, eu vou para Tarsis e cumprir a missão. Que missão? Quem te deu a missão? Na maioria das vezes é o nosso nariz que determina a missão. Quando Jesus foi obediente, a Bíblia diz, temos que ter o mesmo sentimento. Jesus, ele fazia a vontade do Pai. Ele obedecia ao Pai. Ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Qual era a vontade de Jesus, irmãos? Qual era a vontade de Jesus? Se possível for, passa de mim este cálice. Era a vontade dele. Mas ele disse, mas não seja feita a minha vontade. Obediência não é a sua vontade. Obediência não é o que você acha que é certo. Obediência não é o que você pensa. Obediência é dizer, Pai Celestial, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer de mim, aonde eu posso ser útil, aonde eu posso servir. E do jeito que Deus falar, nós precisamos fazer. Você sabia que Deus fala as coisas mais loucas para o nosso ego? Contra o nosso ego? Você sabia que Deus faz isso? Deus faz ou não faz? Imagina, Bruna, a mulher chega para o profeta e fala, profeta, vamos conversar aqui, ó. Meu marido serviu a você, foi obediente, morreu. Eu falava para ele colocar siding,
mas ele queria trabalhar na obra. Eu falava para ele colocar piso, ele tinha uma família para sustentar. Pois é, morreu e está lá os credores lá em casa, querendo levar os meus filhos como escravo. O profeta disse assim: faz o seguinte, o que você tem em casa? Ah, só tem um pouco de azeite. Faz o seguinte, vai e pede vasilhas vazias e não poucas. Quer dizer, você está numa pindaíba danada, estão querendo levar teus filhos como escravo, você não tem dinheiro para nada, agora você tem que bater na porta do seu vizinho e dizer: ô, você tem uma vasilha aí para me emprestar? Só que não era aqui nos Estados Unidos que o vizinho não sabe nada da sua vida. É igual lá no Brasil. Lá no Brasil eu fui fazer uma visita de surpresa para a tia da Ana e bati lá: ô de casa, ô de casa. A vizinha apareceu. Está procurando o Leandro? Eu falei: não, a esposa dele. Ela está no Rio de Janeiro. Volta às 7 horas da noite de sexta-feira. Pega o ônibus para o Caleme, aqui deve chegar por volta de 7h40 mais ou menos. Mas se você for lá no Morro dos Pinheiros e for lá procurar o Leandro, ele está lá na lojinha dele. Aí, vai lá pedir vasilha vazia. Para que você quer vasilha vazia? Fala para mim. Explica para mim por que você quer. O que você vai fazer? Vai fazer bolo? Eu sei que você não tem farinha. Eu sei que você não está trabalhando. Eu sei que os credores estão à tua porta. Já vi aí, ó, já chegaram 3 aí, hoje só de manhã. Quando o leproso general foi até o homem de Deus, o homem de Deus mandou um recado, chamou o seu moço e diz assim: vai ao encontro dele e manda ele se banhar 7 vezes no Jordão. Quando o moço chegou lá e disse: olha, meu senhor mandou você descer 7 vezes no Jordão. Olha que coisa linda, que é o que a gente faz, que é o que a gente pensa que obedece, mas não obedece. Aquele homem disse assim: mas lá em Damasco, será que não tem rio melhor para descer e mais limpo do que eu fazer uma viagem dessa? E eu pensei, olha que coisa linda. Ele disse: eu pensei que o homem de Deus ia olhar para cima, estender as suas mãos, fazer uma oração e colocar sobre a minha cabeça e eu seria curado. Mas ele me manda tomar banho no rio sujo. Eu quero aproveitar da liberdade que eu tenho com o microfone e dizer: obediência não tem pensamento. Obediência é obedecer. Deus falou para o anjo: vai lá e mata 180 mil numa noite. Pronto, o anjo foi lá e obedeceu. Senhor, 140 está bom? Senhor, não é muito matar 180? Senhor, o senhor quer que eu mate 200? Obediência não tem lógica da parte de Deus. Você viu que a gente fala para os nossos filhos? Vai lá e faz. Os meninos ficam perdidinhos porque não entendem nada. Pois é, mas a gente não sabe o final. Quando a gente fala para o nosso filho: vai lá e faz, a gente não sabe que o final é bom? Pois Deus sabe que o final é bom. Então não adianta nós dizermos: ah, eu estou obedecendo. Ah, não, eu estou fazendo. Não. Temos que ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu cumpri a missão. Eu cumpri a missão. Saul disse: eu cumpri a missão. Que missão que você cumpriu? Jesus ele disse: Pai, está consumado. Quando Jesus disse: Pai, está consumado, ele estava dizendo: Pai, eu cumpri a missão. Vocês concordam? Vocês concordam quando Jesus disse: Pai, está consumado, é porque eu cumpri a missão? Só que a missão de Jesus não foi de uma semana, não. Quando ele tinha 12 anos de idade,
que ele se perdeu lá no tempo, que os pais perderam ele não se perdeu, os pais perderam ele. Quando acharam, ele disse: será que vocês não sabem que importa eu fazer a vontade do meu pai? Sabe o que quer dizer isso? Para Jesus chegar e dizer, eu cumpri a missão, é porque foi uma vida com propósito, foi uma vida com objetivo, foi uma vida aonde Jesus estava olhando a missão dele. Ele não perdeu o foco. Sabe onde o diabo pega a gente, irmãos? Porque a gente cumpre uma coisinha e descansa, e relaxa. Porque a gente fez uma coisinha que a gente julga que está certo, que a gente julga que foi obediência. Baixamos a guarda. Já não precisamos mais orar tanto, já não precisamos ler tanto, já não precisamos tanto ir à igreja, porque irmãos, o diabo, ele coloca uma armadilha aqui, coloca outra ali, coloca outra semana que vem, coloca outro mês que vem, e nós precisamos estar ligados no Senhor para nós cumprirmos a missão, porque o Espírito Santo de Deus vai nos direcionar, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a sair dos embaraços dessa vida, para poder cumprir a missão. Não é por causa de uma coisinha que nós fizemos certo, que nós temos o direito de olhar para cima e dizer, que crente que eu sou, abençoado, hein? Paulo disse, eu não posso me orgulhar disso, porque essa obrigação me foi imposta. Estamos diante de uma missão. Jesus disse, eu preguei semana passada, da mesma maneira que eu fui enviado, eu envio vocês. Eu envio vocês. A parábola diz que o reino dos céus é como alguém que encontrou um tesouro no campo, escondeu e foi lá e juntou todos os seus recursos e comprou aquele campo. O reino dos céus é isso. O reino dos céus é... Alguém está vendendo, ou não está vendendo, tem um terreno ali que tem petróleo. O negócio dá dinheiro assim para 10 gerações. E você sabe que tem petróleo ali. O que você vai fazer? Você vai vender tudo que você tem para você comprar aquele campo, porque existe um tesouro ali, pois o reino dos céus é isso. A missão é essa. A missão é que existe um tesouro escondido e nós sabemos. Agora, sabe qual é a maior mentira de Satanás? Ele já tentou te tirar da igreja, não conseguiu. Não conseguiu. Você está aqui. Tem alguns que não estão aqui, mas estão aqui. Não conseguiu tirar da igreja. Então ele vai dizer para você o seguinte: não se importa porque o campo já está garantido. Vai viver a tua vida. Vai fazer as tuas coisas. Dá tempo. O campo já está garantido. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, olha, nós temos que nos apossar desse campo. Nós temos que nos esforçar para nós cumprirmos a missão. Se Jesus não tivesse se esforçado, o que seria de nós? E se nós não nos esforçarmos, o que será? O que será? Lucas, capítulo 4, versículo 17. Lucas, capítulo 4, versículo 17. E foi, versículo 16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Jesus tinha um costume de ir à sinagoga.
na sinagoga e levantou-se para ler. E foi dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Na sua Bíblia está escrito lá em Isaías 61, versículo 1 até o versículo 4. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Qual era a missão de Jesus, irmãos? Ajudar a pagar o mortgage? Qual era a missão de Jesus? Nos fazer viver mais confortáveis? Qual era a missão de Jesus? Ajudar no nosso casamento? Qual era a missão de Jesus? Me fazer patrão? Não. A missão de Jesus era evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava com uma missão e ele não perdeu o foco dessa missão. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu queria perguntar agora para você: qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Qual é a missão que você está engajado? Eu espero que todos nós tenhamos uma resposta. Mas eu tenho um good news. Se nós não temos, hoje é uma boa oportunidade de nós começarmos a colocar foco na missão pela qual nós fomos chamados. Tende em vós o mesmo sentimento: obediência, objetivo, vida com propósito. Qual é o seu propósito? Jesus, ele tinha uma missão, e nessa missão Jesus tinha prioridade. Todos nós conhecemos quando Jesus chega no poço de Jacó, pede para os discípulos irem pegar comida, fica ali, chega uma mulher samaritana, Jesus evangeliza essa mulher samaritana, essa mulher é impactada pela palavra de Deus, ela volta para a cidade, ela evangeliza a cidade de Samaria, ela traz a cidade. No que ela está trazendo a cidade para ver Jesus, os discípulos chegam com comida. E a palavra do Senhor diz que os discípulos disseram: Jesus, come. E ele disse: eu tenho uma comida que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do meu Pai. Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede
as terras que estão brancas para a ceifa. Se oferecer para o crente comida e ele dizer não quero, é porque o mistério é grande. Missão como prioridade. Jesus estava com fome. O texto diz isso. Mas havia alguém ali para ser evangelizado. Havia alguém ali para que a missão fosse cumprida. Ele veio para quê? Para libertar os cativos, para salvar os pobres, oprimidos. Então, nós temos uma vida corrida, nós temos uma vida atarefada, nós temos muita coisa acontecendo, mas se nós tivermos o mesmo sentimento de Cristo, nós iremos dar prioridades a algumas coisas que são mais importantes. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus não é comida nem bebida. O que é prioridade para mim e para você? Estamos debaixo de uma missão. Essa missão é prioridade. Irmãos, um dos grandes erros que nós temos é amassagear o nosso ego. A gente chega para alguém, Jesus te ama. Pronto. Por um ano, já cumpri o meu papel. É igual aquele missionário lá do pastorzão que queria ir para a Disney, fazer missões na Disney. O pastorzão pergunta, você já fez missões? Eu sempre falo, Jesus te ama, fica com troco, tal. É isso, irmão? Qual é a prioridade? Porque às vezes nós estamos amassageando o nosso ego, às vezes nós estamos dizendo, não, eu estou fazendo, não, eu obedeci, não, eu executei a palavra do Senhor. Nós precisamos ter prioridade na nossa missão, naquilo que nós fomos chamados, naquilo que está imputado sobre nós. O Senhor, Ele nos deu uma missão e nós precisamos dar prioridade. Comer é bom, se divertir é bom, ir para a praia é bom, praticar esporte é bom, trabalhar é bom também, ganhar dinheiro é bom também, e um monte de outra coisa. Passar o dia na Guitar Center, para alguns é bom também. É bom. Agora, quais são as prioridades nossas? O que é primordial? O que é mais importante? Jesus, ele tinha uma prioridade. Quem pode me dizer qual era a prioridade de Jesus? Alguém diz aí, com suas palavras. Salvação. Fazer a vontade do Pai. Cumprir o seu propósito. Pregar. Salvar o mundo. Libertar o homem do pecado. Eu vou falar para você o que eu acho que era a prioridade de Jesus. E aí você diz assim, não, você pode dizer, que aqui a gente está igual na quarta-feira agora. Você pode dizer, não, pastor, peraí, como assim? A prioridade de Jesus era você. A prioridade de Jesus era você. E ele testifica disso, ele fala assim, Pai, obrigado, porque todos aqueles que tu me deste e colocaste na minha mão, nenhum eu perdi. Nenhum eu perdi. Então, a prioridade de Jesus não era apenas pregar. A prioridade de Jesus não era apenas curar.
Pegar o doente lá, Senhor, se tu quiseres eu posso ser limpo, eu quero, tal, seja limpo. Essa não era a prioridade de Jesus. A prioridade de Jesus era você. Sou eu e todos aqueles que foram colocados na mão dele. Então, quando eu entendo que eu tenho uma missão dada por aquele que me amou primeiro, a ponto de dar a sua vida por mim, quando eu coloco isso como uma prioridade, o reino do Senhor, a obra do Senhor, o ministério do Senhor, quando eu coloco isso como uma prioridade, eu não estou fazendo favor nenhum para Jesus. Eu não estou fazendo favor nenhum para Ele em estar aqui ministrando nessa noite. A única coisa é que quando eu coloco Jesus como prioridade, é porque um dia Ele me colocou como prioridade. Agora você vê a diferença do peso, da diferença. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus Criador dos céus e da terra, olhou para você e viu você como uma prioridade. Ele viu você como uma prioridade. Você não se via, você olhava para você, você é igual o Saul, não via nada. Mas Deus olhou para você. E o diabo disse, se tu és o filho de Deus, desce daí. Jesus olhou para você e disse, não desço. Jesus olhou para mim e disse, se eu descer, ele não tem esperança. Então não desço. Jesus não desceu, não foi por causa do orgulho. Jesus não desceu, não foi por causa dele. Ele não desceu por causa de você. Porque ele deu prioridade para você. E quando nós damos prioridade à nossa missão, é porque nós reconhecemos que Ele merece essa prioridade. A prioridade de Jesus estava organizada. Prioridade organizada. Tinha um cidadão na Bíblia, que a Bíblia fala dele, vou botar assim melhor, que ele era mais ocupado do que todos nós juntos aqui. O nome dele era Moisés. Vinha 3 milhões de pessoas e sentava na frente dele. Moisés, meu marido me bateu. Aí Moisés tinha que resolver o problema. Moisés, eu emprestei um dinheiro para o cara e o cara não me devolveu. Aí Moisés resolveu o problema. O sogro dele, o sogro é sempre gente boa. O sogro ficou observando, deu um conselho, o sogro tem conselho bom. Essas mensagens com destino, né? O sogro deu um conselho, rapaz, não dá. Você vai morrer assim. E Moisés escreve o único salmo que ele escreveu. Foi o salmo que nós conhecemos como Salmo 90. Numa declaração do Salmo 90, Moisés pediu ajuda a Deus e disse, Deus, ajuda-me a contar os dias para que alcance coração sábio. Olha que legal. Paulo, ele diz assim, eu não cumpro a minha missão como se eu estivesse esmurrando o vento. Alguém disse que produtividade não é movimento. Tem gente que movimenta demais e produz pouco, quase nada. Então Moisés, ele pede ajuda a Deus e disse, Deus, me ajuda. Me ajuda a organizar as prioridades. Moisés, ele reconhece que a vida é passageira e passa muito rápido. Isaías 40 diz que é como uma flor que murcha. Em outro lugar, como dizem Hebreus, em outro lugar,
Em outro lugar diz que é como uma poeira que passa. Moisés entendia que ele tinha uma missão, ele dava prioridade, mas ele não sabia como que ele podia ser mais produtivo. Então ele pediu ajuda a Deus. Deus, me ajuda. O que quer dizer isso? Talvez você tenha, e talvez eu tenha as minhas prioridades. Nós já temos as nossas prioridades. Isso aqui é prioridade. Nós já colocamos a prioridade. Agora, talvez Deus tenha prioridades para você. Chegou alguém lá no meu business e disse assim, você não fabricou essa Venery? Falei, eu? Não. Aí, a pessoa disse para mim desse jeito, ou será que você não entende? Isso é uma prioridade. Eu disse desse jeito que eu vou dizer para vocês agora. Eu entendo que é uma prioridade. Para você, para mim não. Eu respondi desse jeito. Essa prioridade é sua, não minha. E quando é que você vai fazer isso? Algum dia da semana que vem. O cara quase ficou louco. Quase puxou os cabelos. Eu falei, pois é, não é prioridade minha. Não é prioridade minha, não. É sua. Para ele eu entendi por que ele estava desesperado. Porque era uma prioridade para ele. Aqui é que mora o perigo. Porque nós temos prioridades. Mas não temos coragem de perguntar para Deus. Deus, qual é a tua prioridade na minha vida? Nós sabemos o que eu estou ministrando agora não é nada de novo. Ou o reino dos céus é uma prioridade, ou a obra do Senhor é uma prioridade, a missão é uma prioridade. E talvez você esteja no seu consciente ou na sua mente respondendo como eu respondi. É uma prioridade para quem quiser que seja, para mim, não. E você, como eu ministrei na semana passada, tem todo o direito de ver o negócio acontecendo e não ser uma prioridade para você. Eu respondi consciente. Eu disse, isso aqui é uma prioridade para você, para mim não é. Em outras palavras, eu disse para ele, eu faço quando eu quiser. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tinha suas prioridades organizadas. Sabe por quem? Por Deus. As prioridades de Jesus eram organizadas por Deus. Mas, Sueli, por que Jesus subia ao monte para orar? Não é porque no monte tem mistério. Não, era para ir buscar as prioridades de Deus. Por que antes de escolher os discípulos, Jesus estava orando de noite? Para perguntar, Senhor, qual é a tua prioridade? Por que nós não oramos tanto mais? Porque nós já definimos as prioridades. Elas já estão definidas. Elas já estão escolhidas. Elas já estão separadas. E se eu cair na besteira de orar, Deus pode fazer uma bagunça no meu schedule e não vai ficar legal. Alguém chega e se prostra diante de Jesus e diz, Jesus, a minha filha está morrendo. Vai até na minha casa porque a minha filha está morrendo. Jesus, ele pegou isso como uma prioridade. Vamos lá na sua casa, então. Porque Jesus veio para salvar, para curar, para libertar. Então ele estava na missão dele. Então quando alguém chegou com esse pedido, quando Jairo chega com esse pedido, Jesus, minha filha está morrendo, ele falou, vamos lá. Agora está indo todo mundo numa prioridade. Porque Jesus fez dela uma prioridade. Vamos lá na casa da menina que está morrendo. Mas de repente, alguém toca em Jesus e Jesus para. Jesus para.
Sei que você já ouviu inúmeras mensagens sobre isso. Imagina Jairo nesse momento. Qual era a prioridade de Jairo? Era Jesus curar a mulher do fluxo de sangue? Ou era Jesus continuar em direção à sua casa para resolver o seu problema? Qual era a prioridade de Jairo? Agora, a prioridade de Jairo era de Jesus? Só que, escuta isso em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Você nunca se tornará improdutivo em parar algo teu para fazer para Deus. Nunca você vai perder um centavo em parar as tuas coisas para fazer para Deus. Nunca Deus vai fazer você perder tempo com as coisas dele. A palavra do Senhor diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo, é consciente, eu sei, de que a obra do Senhor, o trabalho da obra do Senhor, não é em vão. Não é em vão. Sabe por quê? Porque Jesus é poderoso para parar e para ter prioridades simultâneas de resolver situações simultâneas, porque Ele é Deus, porque Ele é onipresente, porque Ele é onisciente, porque Ele é onipotente, e Ele pode fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos. Jesus, eu tenho um sonho. Jesus, eu tenho um projeto. Jesus, eu tenho uma vontade. Olha, não pensa que parar para fazer a obra de Deus, você está perdendo tempo não, porque Deus realiza os desejos do nosso coração. Se você às vezes para aqui, mas Deus te faz produtivo lá na frente. Você às vezes para aqui e Deus te leva a coisas maiores lá na frente. Prioridade organizada. E Jesus tinha um sentimento, quando ele cumpria a missão dele, Jesus tinha um sentimento de satisfação. É muito comum, no meio da igreja, no meio dos pastores, no meio dos grandes pregadores, as pessoas olharem e dizerem: perdi tempo. É muito comum. Grandes homens de Deus morreram em depressão. Depressão. A história diz que Charles Spurgeon foi um. Charles Spurgeon pregava, foi conhecido como o príncipe dos pregadores, não tinha lugar que coubesse pessoas, foi conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre, porque não cabia mais em lugares nenhum. Morreu em depressão. Simu, do grande avivamento da Rua Azusa, na Califórnia, em 1910, quando foi considerado o maior avivamento de todos os tempos, sem contar o dia de Pentecostes. Tirando o dia de Pentecostes, não ficou se sabendo de outro avivamento como o que aconteceu na Rua Azusa, onde pessoas do mundo inteiro, em 1910, iam até a igreja lá, apostólica da fé, e lá eram batizados no Espírito Santo, e saíam para suas igrejas, e quando chegavam lá, as igrejas todas eram batizadas no Espírito Santo, e foi de lá que saiu Daniel Berg e Gunnar Ving, foram para o Brasil e montaram o que a gente conhece hoje como Assembleia de Deus. Foi de lá que saiu missionários para muitos países. Simu morreu dizendo: a minha vida não fez sentido. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, quando cumpria a sua missão, Jesus ele não cumpria
como um fardo pesado. Fazer a obra de Deus, trabalhar para Jesus, organizar prioridades. Se alguém disser que é pesado, se alguém disser que isso aí não é Deus. Isso aí não é Deus, porque Jesus disse assim, olha, todos vós que estáis o quê? Cansados e o quê? E sobrecarregados. Faz o quê? Vinde a mim. Jesus mente, irmãos. Vamos falar a verdade. Jesus mente. E ele fala assim, vindes a mim, e eu farei o quê? E eu os aliviarei. Os aliviarei. Aí nós estamos fazendo a obra de Deus como se fosse um peso. Como se fosse uma coisa, é muito puxado, é muito cansativo, é muita coisa, eu não dou conta, porque tem as crianças, porque tem os meninos, porque tem não sei o quê, porque tem não sei o quê, tem não sei o quê. Talvez você esteja fazendo para você mesmo. Porque no dia que nós fizermos para o Senhor, não vai ser pesado. Eu vou dizer isso de novo, irmãos. No dia que nós cumprirmos a nossa missão olhando para Cristo com gratidão, nós teremos, sabe o quê? Um sentimento de satisfação. Eu vi o Denzel Washington falando numa faculdade, ele disse, sabe qual é a coisa mais egoísta que o ser humano pode fazer? Ajudar os outros. Parece... Ele falou, sabe por quê? Porque quando você ajuda os outros, você se sente bem. E isso é melhor do que dinheiro. Ele fala isso, ele fala assim, ajudar os outros provoca em nós um sentimento bom. E isso vale mais do que dinheiro. Então, quando eu estou ajudando, quando eu estou fazendo, esse sentimento vem sobre mim. Então, às vezes, o problema é que nós morremos na depressão, ou nós nos cansamos da caminhada, ou parece que não dá resultado, porque nós estamos fazendo para nós mesmos. Porque nós estamos fazendo para nós mesmos. Agora, quando nós fizermos para Deus, vai haver um sentimento de satisfação. Jesus, ele não olhou para você e viu você como um peso. Jesus, quando estava caminhando pela Via Dolorosa, Lucas capítulo 23 fala isso. O povo e as mulheres de Jerusalém batiam no peito. E ele disse, não. Ele passando pela Via Dolorosa, todo ensanguentado. Ele disse, não tenham pena de mim, não. Ele disse, não chorem por mim, não. O que ele disse depois? Chorem por quem? Chore por vocês e pelos filhos de vocês. Não chora por mim, não. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele caminho que todo mundo estava olhando como se fosse um derrotado, ele estava no caminho sabendo que ali era vitória. A minha vitória, a sua vitória. Ele sabia disso, então ele estava satisfeito. Jesus estava satisfeito em ser obediente, Jesus estava satisfeito em cumprir a missão, Jesus estava satisfeito em ter prioridade na sua missão, Jesus estava satisfeito em fazer o que ele fez. E a Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Satisfação. Não é peso, não é nada mais do que satisfação. Amém? Sentados mesmo. Feche seus olhos. Nesse momento você pode fechar os olhos e orar o que você já estava premeditado a orar. Você pode nesse momento fechar os seus olhos e dizer qualquer coisa ou não dizer nada. Você pode nesse momento só ficar esperando eu acabar de falar.
ou você pode olhar para Cristo. Dizer: Jesus, me ajuda. Me ajuda a ser produtivo. Me ajuda a cumprir a missão como quem está vencendo, como quem está ganhando, como quem está lucrando. Me ajuda a cumprir a missão não como prioridade minha, mas como prioridade tua, Deus. Você tem a oportunidade agora de orar, de abrir o seu coração. Deus, Ele te chamou por trás das ovelhas. Quando você olhava para você e não via nada, ninguém. Deus, Ele olhou para você e viu uma prioridade. E Ele ficou firme até o fim. Ele cumpriu a missão dele. Não como um pobre coitado. Não como alguém que não tinha propósito. Deus deu prioridade para você e foi planejado isso. Foi planejado. Às vezes Jesus tinha que pedir para levarem ele para o mar, para ele poder descansar. Nosso mestre cansou de andar, de pregar, de ministrar. Jesus passou situações como aquela no poço de Jacó, que ele estava com fome. Mas ele tinha prioridades. Qual é a tua missão? Qual é a missão que Deus colocou nas tuas mãos? Por favor, não diga para você: não, eu não tenho missão. Qual é a missão de Deus para você? Em que ordem da tua vida está a prioridade dessa missão? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por ter enviado Jesus, o nosso exemplo, o nosso mestre, o nosso referencial. Sem Jesus nós estamos perdidos. Sem Jesus não há rumo, não há direção. Sem Jesus a nossa vida não faz sentido. Deus, nós queremos, nesse momento, eu quero pedir perdão ao Senhor. Pelas vezes que eu me perco nas minhas prioridades. Pelas vezes que o meu filtro está fechado à tua vontade, à tua palavra, ao teu propósito. Perdoa-me, Senhor. Quero louvar ao Senhor porque mais uma vez eu estou aqui, no vale da decisão. E eu decido, Senhor. Eu decido obedecer ao Senhor. Eu decido fazer a tua vontade. Eu decido convidar o Senhor para o meu schedule. Deus, o Senhor sabe quem agora está como Moisés dizendo: Jesus, me ajuda. Me ajuda a remir o tempo.
Me ajuda a dar prioridade ao teu reino, não como algo pesado, mas como aquilo que me dá esperança, Senhor. Pai, ouve a nossa oração, Senhor Deus, ouve o gemido da nossa alma. Ouve o nosso clamor, Senhor Deus, que parte de dentro de nós. No nome de Jesus, ó Deus, ajuda-nos. Espírito Santo, nós aceitamos a tua ajuda. Nós precisamos da tua ajuda. Convence-nos, Espírito Santo. Não desiste de nós, Deus. Não desiste de nós, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus.